ele faz. Não é porque ama Jesus, não é porque se sente completo com Jesus, não. É porque essa multidão ama o que Jesus faz. E é interessante porque esse texto vai falar que um dia antes Jesus havia alimentado uma multidão com 5 pães e com 2 peixinhos. Um milagre, meus irmãos, tão grande que o povo ele decidiu que valia a pena continuar seguindo Jesus. Eles olharam: nós não temos nada para comer, nós não temos nada, então vale a pena seguir esse Jesus, porque ele dá pão para a gente, porque ele supre as nossas necessidades. Então esse povo estava seguindo Jesus, eles não desejavam a presença de Jesus, mas eles desejavam as provisões que Jesus dava, as coisas que Jesus fazia. A barriga estava cheia, mas o coração estava vazio. E eles gostavam do pão, mas eles não gostavam do padeiro. Eles gostavam do pão. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E meus irmãos, tem gente que participa da ceia há anos. Talvez você vai encontrar pessoas que participam da ceia 10, 20, 30, 40 anos, comem do pão, bebem do cálice, fecham os olhos, sentem os arrepios, né? Mas elas não são preenchidas. Elas vêm nesse momento de ceia, mas elas não são preenchidas. O corpo participa, mas o coração continua com fome. Porque a ceia, ela passou a ser para algumas pessoas um rito. Algo que a igreja celebra todo o primeiro domingo do mês. Então eu vou lá, porque o pastor disse que culto de ceia é sacramento, a gente não pode... Sacramento não, é ordenança, então a gente não pode deixar de participar, então eu vou e participo da ceia. O corpo participa, mas o coração ainda continua com fome. Cristãos que por anos participam da ceia, mas isso não mudou nada na sua vida. A mesa é santa, a presença é real, mas algo dentro de nós não se satisfaz. Algo dentro de nós não se satisfaz. E João 6, ele nos coloca diante dessa tensão aqui. Porque o povo corre atrás de Jesus depois do milagre dos pães. E aí Jesus vai dizer algo aqui que corta fundo para esse povo, mas o problema é que esse corta fundo também corta fundo em nós. Em mim cortou. Vamos ver se corta em você também. No versículo 26, ele vai dizer assim, vocês me buscam porque comeram o pão e se fartaram. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Eles não queriam Jesus, eles queriam o que Jesus oferecia. Eles queriam o alimento, mas eles não queriam o relacionamento com Deus. Então eles vão na igreja, eles participam das ações. Vira um pouquinho essa caixa para lá, por favor. Eles participam um pouquinho das ações. Tu vai sair no YouTube depois. Eles participam das ações, eles participam das coisas que nós fazemos na igreja, mas eles não conseguem se preencher com as coisas de Deus. E é aqui que esse momento de ceia nos confronta. É aqui que esse momento de ceia nos confronta. Porque hoje não é sobre segurar um pedaço de pão na mão. Hoje não é segurar um cálice com o suco de uva na mão. Mas é sobre perguntar ao nosso coração, ao seu e ao meu: Cristo é o meu alimento? Ou Cristo é somente o meu recurso? O que Jesus é para mim? Jesus é aquele que sacia, ou ele apenas é um recurso para alguns momentos da vida? Porque o pão me lembra Jesus, ou ele está substituindo Jesus? O pão ele me lembra Cristo, ou ele está substituindo Cristo? Irmãos, hoje é dia de autoanálise. E é interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós: examine-se o homem a si mesmo. Ele está falando de autoanálise. E é muito difícil isso para nós.
Não dá para a gente achar que isso é fácil, porque é muito fácil para mim avaliar a Dedê, né, Dedê? É fácil avaliar a Dedê. Eu penso da Dedê disso, disso e disso. Eu avalio a Alice, eu penso isso da Alice, penso aquele outro. Legal. O difícil é fazer o que Paulo disse, é eu avaliar a mim mesmo. Olhar para dentro de mim e tentar descobrir se Cristo é o meu alimento ou Ele é somente a minha provisão para alguns momentos. E a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que se o pão está na mesa, mas a alma não se alimenta, é porque falta de realmente uma fome de verdade. Se o pão está na mesa, mas a alma não se alimenta, é porque falta fome. E Jesus expõe o coração dessas pessoas aqui, e ele fala isso que eu disse no versículo 26. Vocês me buscam não porque vocês viram sinais, vocês me buscam não porque vocês entenderam que eu sou a essência para a vida de vocês, não porque vocês entenderam que eu sou o pão da vida, não. Vocês me seguem porque vocês querem comer os pães que eu multiplico, porque vocês querem se alimentar, porque eles não queriam necessariamente o Jesus. Mas o que aquele povo queria, e que muitos hoje ainda querem, é somente o milagre, não o Messias. Um dia alguém falou para mim: pastor, eu vou na igreja hoje para buscar um milagre para mim. Isso me incomoda tanto quando alguém diz isso. Eu quero ver as maravilhas de Deus. Eu também quero ver as maravilhas de Deus. Mas é interessante que Jesus vai nos mostrar que o importante não é eu ver as maravilhas de Deus, o importante não é eu viver de milagres, o importante é eu ter Jesus como Senhor, como Salvador, como pão que me preenche. Aí as coisas começam a melhorar. Nós pedimos portas abertas para o Senhor, nós pedimos cura, nós pedimos respostas, nós pedimos paz, mas nós não pedimos Jesus. Nós não pedimos isso. E aí o dia de culto de ceia, ele vira para nós um alívio. Ele não é transformação, ele é apenas um alívio, ele é um ritual de entrega. Senhor, eu estou aqui, mas eu saio daqui, eu não tenho mais tempo do Senhor, tá? O meu tempo é esse aqui. E sabe qual é o resultado disso? É uma fé que enche a minha agenda, mas não enche a minha alma. É a fé que enche a minha agenda. Eu sei que quinta-feira tem culto, mas aí eu não venho porque eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não posso dedicar tempo para a oração, porque eu tenho muito tempo, porque eu tenho que fazer tanta coisa. Um dia alguém chegou e disse para uma pessoa: olha, eu preciso que você faça uma tarefa para mim, e essa tarefa aqui eu preciso que você faça, mas você tem 12 horas para fazer essa tarefa. Aí a pessoa: tá bom, e foi para o quarto. E a pessoa: mas tu não vai fazer a tarefa? Vou, mas para fazer essa tarefa que tu me deu de 12 horas aí, eu preciso dedicar pelo menos 8 de oração. Depois eu faço nas outras 4 que sobram. Porque se a oração não é a nossa base, não é a nossa essência, como o Jorge falou aqui agora, se a oração não é a nossa base, se as coisas do Senhor não são a nossa base, o resto é só o pão que nós queremos. Nós estamos muito preocupados com as coisas que temos que fazer e não estamos preocupados com aquele que nos dá forças para fazer. Então nós temos a comida na mesa, mas nós não temos fome. Nós não temos fome de Deus. E Jesus insiste, ele fala assim, olha no versículo 27, ele vai dizer assim, não trabalhem pela comida que perece. Ou seja, não viva atrás do leite espiritual da semana. Não corra atrás de culto com quem busca energia. Não vive no culto só para buscar energia. Eu vim aqui hoje para recarregar as baterias, tá bom? Mas na segunda, o que você faz com a bateria que está carregada? Não trate Jesus, irmãos. Nem você e nem eu. Nós não podemos tratar Jesus como vitamina espiritual. Jesus não é suplemento. Jesus não é aquelas coisas que as pessoas tomam quando vão para a academia, creatina e um monte de tina lá que se toma. Jesus não é suplemento.
Jesus é o pão. E pão na Bíblia significa saciedade. É o pão que alimenta, é o pão que me constrói. E muitas vezes é o pão que me reconstrói. Eu venho à mesa para receber ou para me render? Qual é a minha motivação? Eu estou aqui para receber, ou eu estou aqui para me render diante do Senhor? Eu quero a bênção, ou eu quero o Deus da bênção? O que me motiva a estar aqui? O que me motiva a sair de casa 9 horas da madrugada para vir para a igreja? O que me motiva a vir para cá? O que faz eu sentar nessas cadeiras e ouvir o pastor falar, cantar louvores, ou ver a dança e ver tantas coisas que acontecem no culto? O que me motiva a isso? Eu quero a bênção ou eu quero o Deus da bênção? Segunda coisa que esse texto me ensina é que a fome ela não acaba enquanto a gente tenta saciar a alma com desempenho. Talvez você vai entender isso agora. A fome ela não acaba enquanto nós tentamos saciar a alma com desempenho. Por quê? Porque o povo responde com uma lógica religiosa aqui para Jesus. O povo responde no versículo 28, quando Jesus fala para eles essas coisas, eles dizem: mas o que faremos para realizar as obras de Deus? O que eu faço para realizar as obras de Deus? Sabe o que eles queriam aqui? Eles queriam tarefa. O que eu tenho que fazer? Queriam meritocracia espiritual aqui. Eu faço mais do que o fulano. Eu prego melhor que o fulano. Eu canto melhor que o fulano. O que eu posso fazer para ter essa saciedade? Eles querem aqui, meus irmãos, uma fórmula que garantia para eles uma nutrição eterna. O que eu posso fazer, Senhor? Qual é a minha parte dessa história? É que nem aquele rapaz que estava sentado nas cadeiras e ele estava ouvindo o pastor pregar. E era um missionário. E o missionário começou a falar: porque Deus fez isso na minha vida, porque Deus fez aquele outro, porque Deus me respondeu, porque Deus me cuidou, porque Deus isso, Deus é aquilo, tal, e foi um monte de coisas que Deus tinha feito na vida dele. No final do culto, aquele rapaz chegou para o missionário e falou assim: pastor, eu entendi que Deus fez tanta coisa na sua vida, tal, que legal, eu achei muito legal tudo isso aí, mas eu queria saber uma coisa: o senhor falou tanto que Deus fez, mas qual foi a sua parte nessa história? Deus fez tanta coisa, o que o senhor fez? E o pastor respondeu assim: olha, realmente teve uma coisa que eu fiz. Eu fugi de Deus o tempo todo. E o tempo todo me resgatou. Nós fugimos do Senhor, porque nós estamos muito ocupados, irmãos. No versículo 29 diz que a obra de Deus é esta: que creiam naquele que me enviou. Não é lista, não é entrega, não é esforço, é relacionamento, não é obra nossa, é confiança em Deus. Não sou eu, é Deus. Isso aqui não estou falando somente de igreja. Eu estou falando de lá fora, na segunda-feira, na sua vida profissional, no exato momento em que a sua vida profissional, a sua vida estudantil, qualquer coisa que você faça lá fora, tomar o lugar de Deus, pode acreditar que não vai dar certo. E não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz isso. É Deus primeiro, o resto Ele faz. Agora, Senhor, eu não posso porque isso, eu não posso porque aquilo, Senhor, eu não posso, mas domingo eu estou lá na ceia, porque eu estou buscando saciedade. Então eu venho na ceia, mas Deus ocupa sempre o segundo lugar na minha agenda. Sempre o segundo. Irmãos, quando nós substituímos fé por atividade, sabe o que acontece com a nossa alma? Quando nós substituímos fé por atividade, a nossa alma adoece. Nós ficamos doentes da alma. E aí nós podemos servir na igreja. Nós podemos liderar ministérios.
Nós podemos cantar, dançar, evangelizar, e mesmo assim nós vamos continuar famintos, porque a nossa alma está doente e a gente não sente a fome verdadeira. Porque quando nós sentimos fome de Deus, Ele é a minha essência, Ele é a minha prioridade. Ah, pastor, você está falando isso porque você não sabe os compromissos que eu tenho segunda. Mas você não sabe o lugar que te aguarda se você não andar com Jesus. Ele é o centro da minha agenda. Jesus Cristo é muito mais importante do que o pão. Jesus é muito mais importante do que o suprimento de dia a dia. A minha fé é descanso ou cansaço? Jesus é a fonte, ou Jesus para mim é só uma tarefa? Porque quando Jesus é a fonte, o resto se torna natural. Nós não temos aqui na nossa igreja ainda, mas vai chegar um dia que nós vamos ter tantos músicos aqui que vamos ter que ter mais de um grupo de louvor. Amém? Amém? Vamos ter tanta gente na dança que vai ter que ter escala. Né? Amém? Você vê nisso? Sabe que isso para mim é tão bonito, é tão legal quando nós temos 2, 3 grupos de louvor, mas o triste é quando os 2, 3 grupos de louvor lutam pela folga. Isso me dói o coração. Isso me dói, porque se eu sou saciado e se Cristo é a minha essência, eu não luto pela folga, eu luto para trabalhar o tempo todo, porque eu quero servir o meu Deus. Mas é meu dia de folga, grande coisa. Grande coisa. Folga de Deus? Folga de servir, que é isso? Sabe, a gente vai perdendo isso, porque Jesus para nós, Ele é só uma tarefa. Você já viu? Isso aqui não acontece na nossa igreja, porque se acontecer a muleta vai voar. Mas tem igrejas que o grupo de louvor toca e depois faz o quê? Quem chuta aí? Na hora da pregação, o que o louvor vai fazer? Vai lá para fora, vai para a cantina, vai beber água, porque Cristo passou a ser só uma tarefa. Mas quando Cristo é minha essência, eu quero servir a Deus o tempo todo. Eu quero servir ao Senhor. Tem 2 pessoas no Ministério Infantil, vai se candidatar lá para ajudar, fala com Érica. Por quê? Porque é bonito servir ao Senhor. É bonito servir, porque eu não sirvo porque isso é uma tarefa. Eu sirvo porque Ele é meu Senhor. Eu quero fazer tudo para Ele. É isso que eu faço. Terceira coisa que a gente aprende aqui. A alma continua vazia quando nós vivemos de memórias e não de comunhão presente. Você sabia que tem água? Aqui eu não sei se isso acontece, mas nós tínhamos uma igreja que nós congregávamos há muitos anos atrás, quando eu ainda era magro. A minha esposa era bonita ainda naquela época, mas já era também bonita naquela época, não ainda, né? Já ia voar o sapato aqui. Mas nós tínhamos naquela igreja umas duas senhorinhas. O culto terminava às 7h15, elas chegavam às 8h10. Por quê? Por que você acha que ela vinha às 8h10? Porque elas não gostavam de participar do momento de louvor. Então elas sabiam que se o culto começasse às 7h30, o grupo de louvor começava a tocar e ia até às 8h, elas chegavam às 8h10 para não ter que participar daquele momento. Sabe qual é a vontade que me dava de dizer? Vai se converter, porque não é convertida. Uma pessoa que não gosta de louvar o Senhor não se converteu ainda. Não se converteu. Porque Cristo é só tarefa na vida. E eles vão lembrar, no meu tempo, numa penúltima igreja que nós pastoreamos no Rio Grande do Sul, eu não estava lá, o pastor que me antecedeu disse que num dia, num culto de oração, uma irmãzinha que tinha lá os seus 80 anos, fez um pedido de oração. E ela pediu, pastor, irmãos, quem me contou isso foi o pastor da igreja de lá, um homem sério, confiável, ele não mentiu. E ela falou assim, pastor, eu queria pedir oração. Fala, irmã, eu queria pedir oração, porque no meu tempo lá da minha infância, a nosso louvor na igreja era só um piano. Às vezes tinha violão, mas na maioria das vezes era só um piano. Então eu queria pedir oração para que um ladrão entre aqui na igreja e leve essa bateria. Você pode imaginar uma irmã num culto de oração pedindo isso? Nossos pais comeram maná, como está ali no versículo 31.
É história bonita, mas é uma história que não enche o estômago. É uma história que não alimenta. Recordação não alimenta ninguém. O passado inspira, mas o passado não nutre. O passado não nutre. Jesus corrige, ele fala assim, meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus. Sabe por que ele estava dizendo isso? Ah, Senhor, mas lá no passado a gente ganhava o pão, ganhava o maná. Só que o maná durava quantos dias, irmãos? Um dia. Um dia. E Jesus está dizendo, o meu Pai pode te dar um pão que não dura um dia só. Eu sou o pão da vida. Eu posso preencher teu coração. Mas quando eu chegar no teu coração, você vai sentir prazer em louvar. Você vai sentir prazer em adorar. Você vai sentir prazer em estar na igreja. Você vai sentir prazer em estar nos ministérios. Porque eu sou o pão da vida que habita em você. Porque se não for assim, realmente você vai preferir a escala. Você vai preferir a escala. O verbo não está no passado aqui, o verbo está no agora. Cristo não é lembrança, Cristo é presença. E ele vai dizer assim, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmãos, maná sustentou por um dia, Cristo sustenta para sempre. A minha fé é lembrança? Ou é a experiência atual? Talvez você vai lembrar o dia que você se converteu. Talvez você vai lembrar. Eu lembro. Eu me converti no dia 2 de novembro de 1985, às 17 horas e 15 minutos. Um pastor estava pregando num tema chamado Santos no Senhor. E ele usou aquele versículo, assim como está escrito. Portanto, assim como é santo aquele que vos chamou das trevas, sejam vocês também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E ele pregou isso e chamou na frente, eu não fui. Eu era tímido, eu sou tímido mesmo, mas eu era muito mais. E eu não fui à frente, mas ali naquele lugar, eu entreguei meu coração para Jesus. E foi lindo. Foi o momento mais precioso da minha vida. Mas passou. Ficou lá no dia 2 de novembro de 1985. Se de lá para cá eu continuo sendo a mesma pessoa, eu não mudei nada. Jesus não é a minha essência, Jesus não é a minha plenitude, eu não estou cheio do Senhor. Então fazer as coisas para Ele é só tarefa. E a tarefa eu posso delegar. Alguém já disse assim que eu tenho... Um dia alguém falou para mim que eu tenho ciúmes do público. Eu tenho mesmo. Às vezes eu coloco gente para pregar aqui e eu fico ali me retorcendo com vontade de pregar. Por mim eu prego 3, 4, 5 vezes por dia. Por quê? Porque foi para isso que Deus me chamou. Ah, pastor, tu não cansa pregar 3 vezes por semana? Só 3 vezes? Deus me chamou para isso. Agora, para que Deus te chamou? O que Deus colocou no seu coração? O que está aí germinando, cutucando? O passado é passado, o presente é que Deus quer te usar. E a última coisa, a plenitude só chega quando Cristo não é apenas um ritual, mas quando Cristo, Ele é a morada da nossa alma. Cristo mora em nós. No versículo 34 ele fala assim, Senhor, dá-nos sempre, o povo dizendo, Senhor, dá-nos sempre desse pão. À primeira vista aqui, o pedido soa muito espiritual, santo, admirável. Mas o texto ele vai revelar para nós algo que é muito profundo. Ele vai dizer que eles queriam somente um pão. Quando Jesus multiplica ali, dá pão para todo mundo, eles fazem isso. Senhor, dá-nos esse pão para sempre. Mas isso aqui, eles só queriam pão, eles não queriam Jesus. Eles queriam provisão, eles não queriam relacionamento, eles queriam benefício. Mas eles não desejavam se submeter a Cristo, deixar Cristo ser o Senhor da sua vida. E toda vez que nós fazemos isso, a nossa alma está doente. A nossa alma está doente. Muitas pessoas passam anos dentro da igreja, anos participando da ceia, e ainda assim vive com fome, porque Cristo é só visita, não é morador. As pessoas buscam muito o arrepio na pele.
As pessoas buscam muito as lágrimas na hora de um momento emocionante no culto. E Jesus acha tudo isso muito legal, mas Ele quer que nós sejamos morada dele. Então Jesus ele devolve esse pensamento com 3 promessas. A primeira delas ele vai dizer assim, ó, quem vem a mim jamais terá fome. Não é ausência de luta. Jesus não está dizendo isso aqui. É ausência de vazio. Vai ter luta, mas vai ter propósito. Porque Jesus ele preenche o que o mundo não alcança. Eu já tive vários momentos na minha vida, não sei você, mas vários momentos em que alguma coisa que nós estávamos esperando estava para acontecer, ou uma festa, alguma coisa assim, estava para acontecer, a gente ficava ansioso, tal, de repente aconteceu, passou, a gente, já passou. Parece tão vazio. Segunda coisa que Jesus promete: o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Isso aqui é aceitação, é descanso seguro, é lugar garantido. Não se trata do que fazemos, não se trata do meu ativismo, não se trata das minhas tarefas. Isso aqui se trata de quem Deus é. E o que Ele é que Ele nos prometeu estar conosco. E depois, por último, Ele declara: eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, quem se alimenta de Cristo não receberá apenas força para hoje, mas quem se alimenta de Cristo recebe forças para a eternidade. Irmãos, Deus não está procurando seguidores de culto. Deus não está procurando pessoas que venham para a igreja, mas não estejam na igreja. Tem muita gente que está aqui, mas não está aqui. Tem muita gente que veio aqui, teu corpo está aqui sentado, mas você fica muito ocupado, conversando com o vizinho do lado, no celular. E se chegar no culto e perguntar sobre o que o pastor pregou, eu não sei. Deus não está procurando isso. Deus está procurando homens e mulheres que o amem de uma forma tão intensa, que entendam os propósitos. E Deus fazendo uma coisa ou outra, nós sabemos que é de Deus. E Ele é a nossa essência, nós vivemos para Ele e por Ele. Irmãos, o pão do culto, puxa aqui para mim, para frente, por favor. O pão do culto, o pão da ceia, você vai colocar na boca, vai durar alguns minutos. Mas o pão da vida te sustenta para sempre. É por isso que quando nós nos aproximamos da mesa, nós precisamos fazer uma pergunta muito honesta para nós mesmos. Cristo é algo que nós lembramos no domingo? Ou Cristo é algo que está comigo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Como é Cristo para mim? O pão da vida dura como um pão aqui, um minutinho só? Ou o pão da vida dura conosco toda a nossa vida? Paulo vai dizer para as pessoas de Corinto, e uma das coisas que Paulo fala, ele vai dizer assim: eu não posso elogiar vocês pelo que vocês estão fazendo. Mas por que, Paulo? Porque vocês estão celebrando algo que era ceia, do jeito deles, mas vocês estão celebrando algo que aponta para a comunhão, mas vocês estão em guerra. Então vocês são incoerentes. Porque se é algo que aponta para a comunhão e vocês estão em guerra, isso aqui não tem o menor significado para você. Você participa só porque é um ritual, mas não tem significado para você. Porque o que o povo fazia? Eles colocavam na mesa, quando se dava a largada, os mais fortes, os mais ágeis, saíam na frente e comiam tudo. Aí quando chegavam os mais velhos, quando chegavam aqueles que tinham um pouquinho mais de dificuldade de se locomover, chegavam lá e não tinha mais nada. E Paulo está dizendo: como assim? A ceia não é comunhão? É. Mas vocês estão em guerra, vocês estão se matando, vocês não se gostam, vocês não se olham, vocês não se cumprimentam, vocês estão de mal e tal, e você quer então que essa ceia tenha algum significado para a tua vida? Não vai ter. Porque uma coisa é certa. Lá em casa, de vez em quando, minha esposa e eu, a gente tem desentendimentos. Tem algum casal aqui que nunca teve? Tem aí?
Ah, duvido. Só está coçando a cabeça, né? Todo casal tem desentendimento. E Deus usou muito a ideia de família, de casal, da noiva, significando o seu reino. E de vez em quando eu e a Cris a gente dá uns arranca-rabo lá, porque eu sou mais calmo, ela é mais agitada. Né? Me olharam com uma cara assustada aí. Mas todas as vezes que a gente se desentende, daqui a 5, 10 minutos está tudo certo. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos um casal e que a nossa vida é para a eternidade. Então, na igreja é a mesma coisa. Tem horas que eu não vou gostar de alguma coisa que a Dedê vai fazer. Não aconteceu ainda, Dedê. Mas se um dia acontecer, eu não vou ficar de mal com a Dedê. Alguém teria coragem aqui de ficar de mal com a Dedê? Então, o que aconteceu? Deus está falando, vocês estão fazendo algo que aponta para a comunhão. Como é que vocês podem não ter comunhão? Então, vocês são incoerentes. É por isso que Paulo diz, olha, eu não posso elogiar vocês para isso. Não dá. Então faça o seguinte, vocês vão se examinar. E ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Esse examinar aqui, é olhar para si mesmo, não para o outro. Porque é muito fácil para mim, não sei para você, eu pegar aqui o cálice da ceia, e aí quando eu virar ele aqui, o gaúcho é virar, o carioca é entornar, né? Quando eu for colocar ele na boca aqui, eu dou uma olhadinha, será que a Ana Paula vai ter coragem de tomar esse cálice? Eu estou avaliando ela. E Paulo está falando que eu tenho que avaliar a mim. É a mim. Então, por isso que ele está falando, vamos dar uma olhada para dentro do nosso coração. E vamos limpar o nosso coração de tudo que não é do Senhor. E depois, quando nós bebemos o cálice e comemos do pão, nós vamos estar dizendo para o Senhor, Senhor, o Senhor é a minha essência. Eu vivo por Ti. E qualquer coisa que não esteja do jeito que eu gosto, a minha prioridade é o Senhor. É sempre o Senhor. Então nós vamos orar agora. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça.